Olá, como vão as senhoras e senhores? Eu espero que estejam todos bem, pois vamos dar início aqui à análise de uma matéria tratando do chamado gambito de triangulação da China. O que é um gambito? Um gambito é uma movimentação de uma peça no jogo de xadrez, geralmente um peão, em que este peão ou esta peça em específico é sacrificada para que se consiga uma posição melhor no jogo de xadrez. E é isso que eles definem como a triangulação que foi feita com a China, um gambito. Vamos ver o que diz a matéria aqui. A reaproximação dos Estados Unidos com a China há 50 anos, neste mês, isolou a antiga União Soviética em um momento em que sua base econômica começava a desmoronar. Hoje, pode haver pouca dúvida de que a China reviveu a triangulação como uma jogada estratégica, ou que, desta vez, é a América que está sendo triangulada. Porque, para quem não sabe, a China, há muito tempo atrás, há 50 anos atrás, quando os Estados Unidos fez o tal do gambito, quando ele triangulou com a China para terminar de derrubar a União Soviética, ela era um país extremamente pobre e subdesenvolvido tecnológica, financeira, economicamente, né? E aí, com o auxílio dos Estados Unidos, ela se tornou a potência que ela é hoje e que está aí tentando superar o próprio criador dela, né? E agora, então, eles estão vendo uma virada, uma triangulação da China com a Rússia para que o mesmo ocorra. Eles aprenderam muito bem a jogada do gambito. Bom, vamos ver o que diz a matéria aqui. Os pontos de virada da história raramente são evidentes com grande clareza, mas a declaração conjunta de 4 de fevereiro do presidente russo Vladimir Putin e do presidente chinês Xi Jinping na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim pode ser uma exceção, sinalizando um novo ponto de virada e uma nova Guerra. Eles estão tratando aquela declaração do dia 4, agora recente, como um ponto de virada, porque eles declararam oficialmente que estão agindo em conjunto. Até então todo mundo especulava, alguns analistas diziam, não, a China vai voltar atrás, não, isso aí não interessa para a Rússia, não, eles estão em disputa. Porém, agora há uma declaração oficial dizendo, não, nós estamos agindo em conjunto e nós nos defenderemos e defenderemos um ou o interesse do outro, basicamente isso, com outras palavras, claro, né? Então, a triangulação foi a jogada estratégica decisiva dos Estados Unidos na Primeira Guerra Fria. A reaproximação de Richard Nixon com a China 50 anos atrás, neste mês, isolou a antiga União Soviética em um momento em que sua base econômica estava começando a desmoronar. É muito simbólico que justamente 50 anos atrás, ou seja, o período de um jubileu, a mesma jogada, no mesmo mês de 50 anos atrás, em fevereiro, tenha se dado. Então, como Henry Kissinger colocou em seu opus On China, abre aspas, a reaproximação sino-americana começou como um aspecto tático da Guerra Fria. Evoluiu para onde se tornou central para a evolução da nova ordem global, fecha aspas. Então, na época, 50 anos atrás, eles criaram uma nova ordem global, né? Uma nova ordem mundial para a época, né? E aí eles estavam tentando reformular uma outra ordem. Parece que a estratégia que eles estavam tentando fazer do reset está sendo adiada. Não sei, nós estamos observando, mas as reuniões que eram para ter sido feitas do Fórum Econômico Mundial agora no início desse ano já foram adiadas para o meio do ano. Nós estamos vendo vários protestos acontecendo na Europa. As coisas não estão saindo exatamente conforme o planejado. Mas há outras jogadas aí desse jogo de xadrez a serem realizadas. Não é o gambito, né, como se diz, que define o jogo todo. Até porque o jogo não começou agora, né? Nós estamos apenas pintando um cenário de um novo jogo, dentre outros vários, né, que estão sendo jogados ao mesmo tempo. Aí ele continua, nunca ignorando as lições da história, a China está optando por sua própria aposta de triangulação em uma nascente segunda Guerra Fria. Ela está começando agora essa nova Guerra Fria, vide o que está acontecendo na Ucrânia. Um conjunto, China-Rússia, poderia mudar o equilíbrio do poder global em um momento em que os Estados Unidos são especialmente vulneráveis. Isso aponta para um final de jogo preocupante. Se os Estados Unidos estão essencialmente vulneráveis, é porque eles enfraqueceram a si próprios com uma série de políticas diferentes daquela dos anos dourados, né, como se diz, dos anos 50 nos Estados Unidos, onde as famílias eram totalmente diferentes, a base cultural era diferente, a economia
era diferente, né? Então abandona-se as raízes, né? A árvore cai. Há tempo de reversão, mas me parece que muito difícil que isso aconteça. Até porque a liderança, né, de certos países ocidentais está moralmente comprometida. Então, quando a moral de uma pessoa está comprometida, a maneira dela enxergar, de ver o mundo também se compromete. Então, a não ser que mudem as lideranças, a não ser que o povo sinta na pele, muito dificilmente isso acontecerá. Mas vamos adiante, vamos continuar acompanhando aqui. Dicas importantes podem ser encontradas na triangulação da primeira Jeffrey. Temerosos da ameaça militar soviética, os Estados Unidos reagiram abraçando a China em um casamento econômico de conveniência. Não importa que a parceria Estados Unidos-China, que inicialmente fornecia produtos baratos para consumidores americanos pressionados, agora tenha sido destruída por uma AG comercial e tecnológica. A questão é que uma estratégia comparável agora uniu a China e a Rússia. Ou seja, essa estratégia dos Estados Unidos de confrontar a China economicamente acabou jogando-a de vez num campo que já estava se observando, que estava sendo formado entre a Rússia e a China. Então agora essa confrontação dos Estados Unidos com os dois gigantes acabou colocando eles de vez em união. E no meio desta disputa está a pequena Europa, pequena em tamanho, pequena em território, isso acaba tornando um pouco vulnerável, mas não é pequena economicamente, é forte militarmente, inclusive, e tudo mais. Mas está ali no meio, está no meio dessa disputa. No Oriente Médio nós temos aí a pretensa união dos países árabes, a gente não sabe até onde isto vai, né? Me parece que é um acordo de conveniência entre pessoas que têm pensamentos muito diferentes e que esses pensamentos podem se voltar a qualquer momento contra o próprio plano, mas é o que está acontecendo. Nós estamos apenas observando e ao mesmo tempo vendo o que está acontecendo também no Irã. A questão é que uma estratégia comparável agora então uniu a China e a Rússia, eles dizem. Este novo casamento é conveniente em termos econômicos e geoestratégicos. A Rússia tem o gás natural que uma China poluída, dependente de carvão e sedenta de energia precisa. Imagine a China podendo consumir o gasoduto, o gás russo. Talvez a Europa saia perdendo bastante com isso, se não abraçar essa aliança. E os Estados Unidos não quer que abrace. E a China, com suas economias excedentes, amplo capital estrangeiro e sua iniciativa do cinturão Belt and Road, o cinturão e rota, eles chamam aqui, oferece à Rússia influência adicional para reforçar suas ambições territoriais veladas. Por isso, no vídeo anterior, era comentado também de uma espécie de negligência que nós estamos vendo aqui em relação à América Latina. O ângulo geoestratégico é igualmente atraente. Com ou sem razão, tanto Xi quanto Putin estão convencidos de que os Estados Unidos procuram conter sua ascensão supostamente pacífica. Eu quero lembrar que este artigo aqui que nós estamos lendo não é um artigo escrito por punho oriental, é um artigo de um analista aqui do Ocidente que puxa para o liberalismo globalista. Então, ele está sendo o mais realista possível. Eu gosto desses artigos, eu gosto de pessoas que colocam a realidade como ela é. Não fantasiam, não fazem torcida. Porque você é torcedor dos Estados Unidos, você é da China. Na verdade, as pessoas que estão no Brasil nem deveriam torcer nem para um país nem para outro e nem contra eles. Cada um tem que fazer o seu jogo, se administrar e que vá bem, que todos vão bem. Essa seria a nossa torcida. Mas nós deveríamos nos preocupar com o Brasil. Por que o Brasil está tão atrasado? Por que tantas brigas aqui dentro, quando um tenta puxar o desenvolvimento para um lado, o outro destrói para o outro? Essa deveria ser a nossa preocupação, mas não é. A China aponta não apenas para as tarifas dos ex-presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, para as sanções contra suas principais empresas de tecnologia, mas também para uma ambiciosa parceria transpacífica que excluiu a China. Mais recentemente, a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos estabeleceram um chamado Acordo de Segurança Trilateral AUKUS, que tem como alvo a China. Então, os Estados Unidos quer porque quer conter a China. No mar, eu já falei, no mar eu vejo que eles vão conseguir conter a China, porque os Estados Unidos e demais aliados dominam os mares e vão permanecer dominando. Mas por terra eles não vão conseguir conter. Então, esse caminho que eles estão desenhando da China até a Europa vai ser concluído
e vai ser ampliado, na minha opinião. Por quê? Porque eles são uma força terrestre, de fato. Eles têm mais de bilhão de habitantes. Né? Mas nos mares eles não vão conseguir abrir, que é importantíssimo, né, para a China, porque o transporte marítimo é mais barato. Putin faz um caso semelhante ao resistir à contenção da Rússia pelos Estados Unidos. Temeroso da ampliação da OTAN, ele parece mais do que disposto a manter a Ucrânia como refém e levar a Europa à beira de mais um conflito devastador. Putin, que descreveu, aqui é a opinião dele, né? Putin, que descreveu o fim da União Soviética como um grande desastre geopolítico do século XX, não gostaria de nada melhor do que rebobinar a história. No entanto, as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, podem muito bem ter encurralado Putin, deixando-o sem nenhum caminho para a desescalada. Para os autoritários, o rosto é tudo, quer dizer, a aparência das coisas, ele está dizendo aqui. Então ele está colocando aquele mesmo discurso de que o Putin quer invadir a Ucrânia. Esse é o discurso oficial, né, que vem de lá. E de lá, né, Putin diz, não, nós não queremos invadir coisa nenhuma, nós estamos aqui de prontidão, com receio de que a OTAN vá instalar artefatos aqui na fronteira, e aí nós, sim, se a OTAN vier para cá, nós acabaremos invadindo, mas não sem antes passarem por essa linha vermelha. A Ucrânia, por outro lado, disse que ela fará parceria com quem quiser. E aí está esse impasse lá. Essa invasão acontece ou não acontece? Aí nós vemos o que aconteceu no Afeganistão, quando as coisas esquentaram, o Biden simplesmente mandou retirar, né, as tropas de lá e abandonou todo mundo ao Deus dará. Será que o povo ucraniano vai confiar mais uma vez? Eu estou vendo o povo ucraniano, como o polonês, sendo esmagado por dois gigantes, ambos os povos, né, mais uma vez esmagados aí entre dois gigantes, o ocidental e o oriental, eles pagando por uma briga de terceiros, né? Então a declaração conjunta sino-russa de 4 de fevereiro deixa poucas dúvidas de que ambos os líderes estão unidos na visão de que os Estados Unidos representam uma ameaça existencial às suas ambições. Putin teve sucesso em fazer com que Xi opinasse contra a expansão da OTAN, uma questão bem fora da casa do leme do líder chinês. E Xi cooptou Putin para assinar um acordo que se encaixa no modelo de pensamento de Xi Jinping, promovendo sua declaração conjunta com mais um dos grandiosos pronunciamentos políticos da nova era da China. Ou seja, eles estão se metendo em questões que a princípio nem sequer interessariam a eles, a princípio. O que a China tem de interesse lá com a questão da Ucrânia? Isso é problema russo. O que a Ucrânia tem a ver lá com Taiwan? Isso é problema chinês. De fato, só que, como eles estão unidos contra um adversário em comum, então eles acabarão, né, ou acabaram já fazendo essa declaração de apoio mútuo. É isso, não tem segredo nenhum. É aí que a comparação entre as duas G-frias é especialmente preocupante. De 1947 a 1991, a economia dos Estados Unidos foi equilibrada e forte. Por outro lado, na última década, o crescimento real do PIB, 1,7%, e os ganhos de produtividade, 1,1%, foram metade da sua taxa média no período anterior de 44 anos. Mas não foi só ele, né? Isso aí, devido a esses fechamentos que foram feitos no mundo inteiro, o mundo inteiro está indo aí de mal para pior na economia. Mas houve uma recuperação. Só que eu vejo as coisas pelo seguinte prisma também. Há um excesso de recursos no mundo, imprimiram muito dinheiro, digitalizaram muito dinheiro, e isso é uma maneira deles tentarem recolher esse dinheiro todo através da inflação, ou seja, aquilo que antes valia 10, agora vale 8, daqui a pouco vale 5, daqui a pouco 3, e aí volta a valer 1, aquilo que sempre valeu 1, né? E aqueles que imprimiram e digitalizaram adquiriram uma série de bens materiais, escrituraram, vamos colocar assim, né? Botaram em seus nomes, e aí o dinheiro que desvaloriza. Só que essa desvalorização, ela meio que também está sendo refreada por conta dessa disputa. Porque se há uma quebradeira econômica no meio de uma G, aquele que aparentemente quebrar sofrerá, a não ser que a G agora seja usada como justificativa para a quebradeira, né? Para uma reformulação da economia. E isso também tem muito cara de que está sendo buscado aparentemente. As comparações recentes são ainda piores para a poupança doméstica, conta corrente e o enorme déficit comercial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos prevaleceram na primeira G-fria não apenas porque sua economia era forte, mas também porque de seu adversário era vazia. A partir de 1977, o crescimento da produção per capita na União Soviética
desacelerou drasticamente antes de cair uma taxa média anual de 4,3% nos últimos 2 anos da G-Free. Isso pressagiava um colapso econômico subsequente no sucessor da União Soviética de 91 a 99, a economia da Federação Russa encolheu 36%. Essa questão econômica ela acaba dando uma virada também, se vocês pararem para analisar, por conta das Gs. Aquele que tiver mais força no braço acaba dominando de novo. Então nós estamos vendo aí mais uma disputa, mais uma G fria, que me parece que eles estão querendo, tem gente aí querendo transformar numa G quente, né? Hoje uma economia mais fraca dos Estados Unidos está enfrentando uma China em ascensão. Eu não vejo a China tanto em ascensão assim, eu acho que ela bateu no teto e está difícil para ela passar disso aí, é assim que eu vejo também. Em contraste com o confronto anterior entre a América forte e uma União Soviética vacilante. Estados Unidos está enfraquecido muito mais por conta da imoralidade que está imperando ali dentro. Nós estamos vendo aquilo que aconteceu no final do Império Romano, a imoralidade, a glutonaria. Eu não estou falando mal do povo norte-americano, estou falando mal, ou melhor, estou apontando um fato que domina parte dos Estados Unidos, especialmente aqueles que estão próximos da classe dominante. E isso não se restringe aos Estados Unidos, mas nós vemos ali algo muito forte nesse sentido. Então, com essa mentalidade de fim do Império Romano, nós podemos dizer que os Estados Unidos também está fraco, não é apenas a China. A China está forte. Não está tão forte assim como se diz. Não é assim que eu vejo, pelo menos, né? Nós vemos aí muita força militar, muito dinheiro, muito não sei o que, mas é um povo que já não está mais disposto a lutar por nenhuma dessas pautas aí que estão levantando. Assim que eu vejo, pelo menos, né? Em 2021, o PIB chinês foi 6 vezes maior que o da Rússia. A diferença deve aumentar ainda mais nos próximos anos. No entanto, Putin dá à Xi exatamente o que ele quer, um parceiro que possa desestabilizar a aliança ocidental e desviar o foco estratégico dos Estados Unidos e sua estratégia de contenção da China. Do ponto de vista de Xi, isso deixa a porta aberta para a ascensão da China ao status de grande potência, realizando a promessa de rejuvenescimento nacional estabelecida no querido sonho da China. Então, basicamente, a Rússia está servindo para distrair o foco dos Estados Unidos lá para a questão ucraniana, enquanto ele não pode mais se focar em tentar conter a China, ou pelo menos não exclusivamente isso. E por isso é que os Estados Unidos pedem socorro dos parceiros, Austrália, Japão, Taiwan, Coreia do Sul. Ele está dizendo, olha, sozinho eu não vou dar conta. Basicamente isso é que está acontecendo. E para finalizar, no final de 2019, Kissinger, que foi aquele que costurou o acordo lá 50 anos atrás com a China, um dos que fizeram isso, alertou que os Estados Unidos e a China já estavam no pé de uma nova G-Fria. Nossa, ele só viu isso em 2019, nós estamos falando disso há muito tempo, há mais de 10 anos. Desde então, a trama se adensou com o surgimento de uma nova estratégia de triangulação. A aposta de Xi, Putin reforça a conclusão de que esta G-Fria será muito diferente da anterior. Infelizmente, a América parece estar dormindo no interruptor. Às vezes, as pessoas só acordam quando caem da cama. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.